Uma boa noite a todos. Vamos dar início ao estudo do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. Vamos começar elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando aos mentores da nossa casa de oração que nos assistem nesse momento, o amparo para que estejamos concentrados e possamos aproveitar a lição de hoje para mudar os nossos comportamentos, termos um momento, de encarnação mais proveitoso, em que possamos avançar moralmente. Rogamos também as bênçãos, os eflúvios benéficos que não ajudem o nosso corpo físico e nosso espírito, nos dando força e coragem para enfrentarmos todas as dificuldades. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o Evangelho de hoje vai tratar do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo, ele fala, tem como ponto central a reencarnação, a pluralidade das existências, como Kardec se referiu. Ele começa aqui falando, Kardec destaca várias citações, de Jesus, em que ele menciona a reencarnação. Eu escolhi aqui o item 5, quando ele fala: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porém, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um ponto que pra gente, que acaba sendo o título deste capítulo, que Kardec reuniu. Também peguei aqui uma citação que está em João, capítulo 5, versículo 59. Peguei do livro Pão Nosso, em que fala o seguinte: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Foi o que disse Jesus. Então, Emmanuel, nessa citação, ele fala o seguinte: em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Emmanuel fala, nesse sentido de ressurreição, no sentido de ressurgimento, de renovação. Nós, espíritas, essa é uma das bases da nossa doutrina, a pluralidade das existências. Nós sabemos, que quando Jesus falou de ressurreição, não seria possível, biologicamente, nós ressurgirmos do mesmo corpo. Basta a gente ver o nosso corpo, de quando a gente nasce, como está nesse momento, a gente observa que isso é uma realidade, Não precisamos de fazer nenhuma observação muito apurada, de que nosso corpo vai envelhecendo. Quando a gente fala disso, para nós é muito claro, Mas a gente sabe que ainda existem pessoas, que têm uma visão materialista da vida, que considera que a vida acaba com a morte. Há também, pessoas que consideram que existe vida depois da morte, mas com duas possibilidades, de você permanecer num estado de paz, o que chamamos de céu, e outra que você permaneça ali numa condição de atribulação
definitiva, né, que seria o inferno. E nós, né, da doutrina espírita, como aprendemos, junto com os espíritos, de que a nossa vida, do ponto de vista do espírito, ela não acaba com o nosso desencarne. Então, ela continua. E ela, inclusive, nós consideramos, né, que esse momento em que nós estamos desencarnados, o espírito tem muito mais liberdade para agir. Então, nós teríamos uma vida muito mais intensa de quando estamos limitados ao corpo físico, né? E a reencarnação, como vou falar aqui, ela é uma bênção, né? Ela traduz a justiça divina, porque ela nos dá oportunidades para nós nos modificarmos, seguindo o rumo à perfeição. O primeiro ponto que eu acho que é importante, muitas vezes nós podemos nos deparar com pessoas, né, que pensam diferente de nós. E eu já falei, inclusive, desse assunto com meu filho, né, tentando convencê-lo, ou tentando criar essa concepção, né, de que o espírito é eterno. E eu sempre falei para ele o seguinte: observe a natureza, observe como acontece, né, com uma planta, por exemplo, que é algo com que eu trabalho, né? Deixa as suas sementes no solo e ela ressurge. Ora, se Deus nos criou, né, com inteligência, com tantos potenciais, como poderia a nossa vida se finalizar com a morte do corpo físico, né? Seria muito triste criar algo tão belo, né, tão maravilhoso, com uma finitude. Então, isso já nos põe para pensar. Mas nós já sabemos disso, né? Temos as evidências aí do plano espiritual, então imagino que a maioria de nós, né, que está ouvindo talvez hoje, não tem essa dúvida, mas podemos ter irmãos ainda que estão começando a conhecer a doutrina espírita. Então, por isso que é tão importante. E mais do que tudo, essa ideia, né, de que iremos ter muitas outras existências de forma orgânica, física, né, um corpo físico até um determinado momento evolutivo, mas de como a gente aproveitar o nosso período enquanto encarnados. Isso sim seria o mais importante a gente discutir, né? Então, eu peguei um livro que fala o seguinte, que na verdade a reencarnação, ela abrevia o nosso caminho à perfeição. É uma coisa para a gente parar para pensar, por que abrevia? Por que torna o caminho mais curto? Porque quando nós estamos encarnados, nós vivemos de uma forma em que nos permite muitas relações, né? E nos permite nos aproximar de outros espíritos, né, em que nós precisamos aprender juntos, né? Um aprende, o outro ensina. Em outro momento ocorre o contrário. Então, essa aproximação, né, em condições, né, que são muito bem planejadas no plano espiritual, e nós sabemos que daí, né, o nosso espaço de relações inicial é a nossa família, e nossa família, né, é muito bem planejada para que nós tenhamos uma existência bem-sucedida do ponto de vista moral, principalmente, né? Então, nós estamos aqui na melhor família que nós poderíamos ter para nós evoluirmos, para nós aprendermos, né, superarmos as nossas limitações. Então, estando nessa condição de relações, nós temos condições de nos submetermos às provas, às vezes às expiações, e com isso nós temos um avanço no progresso do ponto de vista, claro, do conhecimento, que nós também aprendemos outras coisas aqui, mas principalmente na evolução do ponto de vista moral. Então ela abrevia. Também já ouvi dizer que quando nós estamos no plano no plano espiritual desencarnados, nós temos outros sentidos que nós não temos aqui, né? Nós percebemos mais as pessoas, os espíritos, né?
Então, a nossa percepção, a gente detecta, por exemplo, o pensamento dos outros espíritos. Então, a nossa vida espiritual, ela é límpida, ela é transparente. O que nós sentimos, o que nós pensamos. Então, com isso, obviamente, e mais ainda, se nós temos consciência de que estamos desencarnados, se nós temos condições de fazer uma reavaliação daquilo que nós fizemos, quando nós estamos no plano espiritual, nós vamos nos cercear, com certeza. Nós vamos modular o nosso comportamento, né? Porque os outros espíritos vão nos perceber. E isso em muitas obras, né? A gente percebe os espíritos relatando isso nos próprios tratamentos, eles relatam isso. Que lá a consciência ela é muito forte, a gente não consegue enganar uns aos outros no plano espiritual. Então isso faz com que, de certa forma, né, o nosso comportamento lá vai ser meio que controlado, tá certo? Bom, se nós temos controle de como que nós pensamos, já não vai aflorar, né, vamos dizer assim, emoções, sentimentos, né, que poderiam trazer algum efeito sobre os espíritos que estão próximos de nós. Já é diferente quando nós estamos encarnados, porque daí nós esquecemos, nós temos o esquecimento, que ora é uma bênção, né? Na maioria das vezes, mas algumas vezes, né? Se nós lembrássemos, nós evitaríamos repetir os erros. Então, estando aqui, nós temos, né? Nós exteriorizamos mais o que nós sentimos de forma mais transparente. A gente não consegue esconder os nossos sentimentos. Eles acabam ficando ali, né, aflorados. É o nosso subconsciente que vai, às vezes, ser colocado para fora. O nosso porão ali onde tem a nossa mágoa, os nossos medos. Às vezes a gente não tem nenhuma explicação, por exemplo, porque eu não gosto de uma prima minha ou tenho uma relação difícil com meu pai. Nós não temos uma explicação que é dessa vida, mas está lá em existências anteriores e faz parte do nosso subconsciente, que na verdade é o nosso perispírito. Ficou ali esse registro dessa vivência negativa. E em algum momento isso vai aflorar para que a gente possa trabalhar melhor isso. Então, estando encarnados, a nossa possibilidade de evolução, ela vai ser muito mais amplificada, tá certo? Do que lá no plano espiritual. Por isso que nós, segundo dizem, nós pedimos para reencarnar muitas vezes, né? E quando não, é porque nós não temos consciência da onde nós temos que chegar, ou então estamos envolvidos com tarefas muito específicas, né? Principalmente de colaboração com o próximo no plano espiritual. Mas a maioria de nós tem como meta o reencarne, para que nós conseguimos evoluir de forma mais rápida. Então, através das vidas sucessivas, como eu falei, nós vamos conseguindo o conhecimento e vamos conseguindo também a moralidade. E mais ainda, a gente pode dar um passo ainda maior. Se tornar um cooperador com a obra do Criador. Né? Porque quando nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho fraterno, orientando os nossos amigos ou as pessoas que nós conhecemos sobre o Evangelho, ou fazendo alguma obra de caridade, ajudando lá a recolher alimentos, ajudando no próprio centro como colaborador, nós estamos cooperando com a obra do Criador. Nós já demos um passo à frente. Né? Ainda não estamos perfeitos, mas nós já nos responsabilizamos pelo cuidado com o outro. E isso já é um passo muito importante, né? Que nós estamos dando para a nossa evolução. A cada existência, né, nós adiantamos um pouquinho, né? Damos um passo para frente. Né? Por mais que a gente cometa
delitos, que a gente fuja do nosso compromisso, em alguma coisa nós vamos avançar. Nem que for a nossa consciência do que nós fizemos, nós vamos avançar quando chegarmos lá na frente, né? Por isso que diz que não existe momento em que a gente não evolua. A gente pode até estacionar, mas a gente vai estar sempre na tendência dando um passo para frente toda vez que estivermos encarnados. E vai chegar um momento que nós não vamos precisar mais, né? Nós vamos vamos atingir a categoria de espírito puro e nós não vamos ter mais necessidade de ter essa vida corporal, né? Essa vida em que a gente acaba tendo o esquecimento, né? Guardando algumas coisas apenas aí dentro de nós, no subconsciente, e vamos vir aqui para esse laboratório, né, de experiências, que é a primeira nossa família, depois a nossa sociedade. Nós não vamos precisar disso, né? No Livro dos Espíritos fala que nós, né, vamos passar por encarnações sucessivas, muito numerosas, até a gente atingir um progresso, e esse progresso aí é tido como quase infinito, né? Então a gente vai passar muitas vezes. Isso está na questão número 169. A justiça de Deus, ela se manifesta exatamente pela reencarnação. Por quê? Porque ela nos dá oportunidades, né? E uma das coisas que a gente imagina quando a gente perde um ente querido é que a morte nos afasta. Mas a gente tem que entender que esse afastamento é um afastamento temporário. Temos que entender e pedir para Deus, no momento certo, nos dar a oportunidade de encontrar aquele ente querido no plano espiritual ou um novo momento de uma encarnação. Então, isso só traz possibilidades para nós, né? E até que essas reencarnações aconteçam, até que nós, de fato, consigamos seguir os desígnios de Deus, né? Sermos um espírito perfeito, né? Estarmos a serviço do amor de forma constante. E nós, trazendo esse tema reencarnação para o momento atual, né? Que nós estamos aí próximo do Natal, o que isso tem a ver com Jesus? Primeira coisa que nós temos que pensar é que Jesus encarnou exatamente para servir, né, de mestre, como aquela citação que Nicodemos falou, né, que Jesus ele era tido como um doutor porque ele tinha uma capacidade de instruir, né, os homens. Ele reconheceu isso, Nicodemos, que ele era um espírito elevado que ele estava instruindo. Se ele estava instruindo, né, falando de amor, dando as primeiras lições ali, né, para quando ele esteve na Terra, significa que ele estava próximo de Deus, foi o que Nicodemos disse. Então, imagine, ele fez isso para quê? Para deixar uma forma de tornar mais fácil o nosso caminho. Então, temos ali o Evangelho de Jesus nos ensinando o modo em que nós devemos viver para termos uma vida, do ponto de vista evolutivo, eficiente. Então, ali está o caminho. Como que nós devemos agir enquanto encarnados, né? Essa visão de que Deus é nosso Pai, é a força mais importante, né? O nosso Criador, e que nós somos todos de uma mesma família, né? O nosso próximo é parte da nossa mesma família. E, na verdade, a vida, ela só faz sentido, estar aqui, só faz sentido se a gente praticar o amor. Estarmos aí melhorando moralmente. Se nós não tivermos isso, a nossa vida ela vai ser fútil, sem sentido. E quando Jesus disse isso, ele trouxe essa mensagem do amor, isso nos deu a amplitude de quanto que nós ainda precisamos, nos dá amplitude, quando nós precisamos nos modificar.
bastando conhecer um pouco, né, da vida de Jesus, nós vamos perceber que nós estamos ainda num degrau muito ainda elementar, que nós precisamos evoluir mais. E mais que isso, né? Jesus, além dele encarnar, viver esse momento na Terra, né? Nos orientando, criando a base da Boa Nova, que é o Evangelho, que até hoje nós temos que recorrer dele diariamente para a gente saber fazer as nossas escolhas. Quando nós fazemos a escolha de seguir Jesus, nós temos que honrar essa escolha. Então, esse evangelho tem que fazer parte da nossa conduta, traduzir a nossa conduta moral. Nós temos que ser o exemplo vivo de Jesus. E esse é o grande ponto em que a humanidade tem que conquistar, né? Conseguir exercer mais o amor que Jesus tanto nos exemplificou, que ele deu a vida por nós, para deixar essa lição para nós. E como nós estamos no Natal, é hora da gente pensar nisso, né? Porque a gente pensa às vezes na parte orgânica, física, em fazer uma linda festa, escolher a melhor roupa, né? Fazer um banquete. É importante? Nem tanto. Talvez nos reunirmos é importante em família, né? Mas para a gente refletir o quanto que nós estamos de fato avançando para aquilo que Jesus nos ensinou e que Deus, de uma certa forma, nos programou. Não é como a gente fugir da evolução, nós somos submetidos. Isso é uma lei, é a lei do progresso. O que a gente pode fazer é atrasar isso, mas isso vai trazer dor e sofrimento para nós. E ter que fazer tudo de novo não é bom, é cansativo também. Então, que a gente aproveite esse momento para fazer a reflexão de como foi o nosso ano, em que ponto nós devemos melhorar, né? E lembrar sempre que Jesus deu a vida por nós. É claro que se um filho nosso ficasse muito doente, talvez com a nossa idade que já temos, a gente até pensasse assim, por que Deus, né, não traga isso para mim e poupe meu filho? A gente já consegue fazer isso, né? Mas a gente consegue fazer isso, às vezes, para o nosso filho. Mas dar esse amor incondicional a todos, nós ainda não conseguimos. Então, é nesse sentido, né, do nascimento de Jesus, da importância dele para as nossas vidas que nós temos que refletir agora. E agradecer a Deus por isso. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.